Meus irmãos, no domingo eu mandei um pequeno vídeo convidando os irmãos para estarem hoje aqui para nós tratarmos de um assunto. Esses dias eu ouvi uma fala do saudoso pastor americano, doutor e pastor Billy Graham, pastor batista, americano. Ele falou uma coisa, que existem pessoas que se tornam difíceis de serem ajudadas. E eu comecei a pensar em alguns grupos de pessoas que dificilmente conseguirão ou serão salvas. Mas como assim, pastor? Porque Deus escolheu um para ir para o céu e escolheu outro para ir para o inferno? Não, nós não cremos dessa forma. Porque nós temos alguns textos da Bíblia Sagrada que nos dá a afirmação e a garantia. Por exemplo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra também do Senhor nos diz no livro de Tito, capítulo de número 2, que a graça de Deus se há o quê? Manifestado, trazendo o quê? Salvação a quem? A todos os homens. No livro de Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o versículo seguinte diz o versículo 24: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, assim como todos pecaram, assim todos têm a possibilidade da salvação. Porque se Deus escolhesse um para o céu e outro para o inferno, Deus não seria justo. Entendeu? Deus não seria justo. É bem verdade que, se você me perguntar esta noite: mas pastor, o Senhor na sua presciência, Ele sabe quem vai ser salvo ou não? Como presciente, eu creio que o Senhor sabe quem vai ser salvo ou não. No entanto, esta escolha, a oportunidade, ela é dada ao homem, a todo ser humano. Entendeu? Por quê? A graça de Deus se há, vamos repetir o versículo: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a quem? A todos os homens. Quando nós abrimos a nossa Bíblia também no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 11, está escrito, João 1:11, Evangelho de João 1:11, está escrito: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem eram esses seus aqui? João 1:11, não 11:1. João 1:11, está escrito assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem? Os judeus. Mas olha o que está no versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Olha para você ver. Está claro isso ou não? Então, eu não posso dizer que Deus escolheu o João para o céu e o Manuel ou Pedro, sei lá quem, para o inferno. A porta está aberta para todos os homens. A Bíblia diz o versículo mais conhecido da Bíblia, do Novo Testamento, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, presta atenção, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então presta atenção na palavra todos, na palavra todo. Então a porta, ela está aberta. No texto que o nosso companheiro diácono Josiel leu, de Romanos capítulo de número 10, leu conosco, veja bem como está claro esta questão da salvação. Veja como está claro esta oportunidade. Capítulo 10, versículo de número 8, diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Olha o versículo de número 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Jesus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Versículo de número 10: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Presta atenção que com o coração se crê para
justiça. Então qual seria? Eu vou falar coisa de escola dominical, coisinha bem básica para nós aqui esta noite. Qual seria o caminho? Ou qual é o caminho da salvação? Em primeiro lugar, aquela pessoa que deseja ser salva, ele precisa reconhecer que ele é um pecador. Entendeu? Reconhecer que é um pecador. Segundo, se eu reconheço que eu sou um pecador, em segundo lugar, eu preciso reconhecer que eu não posso me salvar. Então eu dependo de um Salvador. Veja bem, eu reconheço que sou pecador e eu reconheço que eu dependo de um Salvador. Aí o que acontece? Eu ouço a mensagem que Jesus pode me perdoar. Aí o que eu faço? Eu creio então que Jesus pode me perdoar. Terceiro passo. Quarto passo, eu vou então aceitar a salvação que Ele pode me dar. Isso é interessante, aceitar a salvação que Ele pode me dar. Diante disso, o que eu tenho que fazer? Com a minha boca confessar que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. É o texto que diz aqui confessar. Não, eu creio, mas eu não preciso confessar. O texto aqui está dizendo que confessar que Jesus morreu e que Ele ressuscitou dos mortos. Aleluia. Aí, o que vai acontecer? Nesse momento que a pessoa crê que Jesus é o Salvador, confessa Ele como Senhor, nesse momento acontece então o que? A quitação da dívida, o perdão dos pecados. E esse perdão dos pecados é um processo na Bíblia chamado justificação. Aleluia, olha que lindo. Justificação, o que é a justificação? É a quitação da dívida que a gente não podia pagar. Presta atenção que é um negócio bastante interessante esta questão da justificação, que não é que você é justo, Ele pegou a sua dívida, pegou a justiça dele, julgou na sua conta e creditou o perdão. Não, eu quero falar isso aqui de novo. Não é você que se justificou, Ele pegou a justiça dele, julgou na sua conta e aí liquidou a fatura. Entendeu como é que é? Foi pago esta dívida, e isso se chama justificação. Aí o que acontece? Ele pega todos os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Ele vira essa página. Aí é o seguinte: se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o que acontece? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Presta atenção que no Antigo Testamento o sangue dos cordeiros e dos animais cobria o pecado. A pessoa ia para casa ainda com o sentimento da culpa. Ele levou o cordeirinho, levou a pombinha, levou o animal, mas o sangue daquele animal só cobria o pecado. No ano que vem ele tinha que voltar de novo e oferecer o sacrifício outra vez. Mas quando Jesus disse está consumado, Ele pagou o preço por uma vez só. A Bíblia diz que Ele abriu um novo e vivo caminho. Não precisa todo ano, porque Ele fez uma vez o sacrifício eterno. Oh, glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso que deve fazer o crente ficar feliz. Aleluia, glória a Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos o que? Paz com Deus. Essa frase paz com Deus, ela é muito importante. Quando você não está em paz com uma pessoa, você olha nos olhos dessa pessoa? Não. Desvia, né? Inclusive tem pessoa que nem olha no olho, né? Você conversa com ele, ele olha assim para baixo, assim. Pode analisar, eu não sou psicólogo, a não ser ter feito um curso de psicologia pastoral, mas eu não fiquei 4 anos na faculdade. Pode saber, pessoa que não olha nos olhos, tem alguma coisa na vida que precisa se resolver. A gente tem, não é ficar olhando direto, né? Mas você tem que encarar, você tem que olhar nos olhos. Quando a gente está em pecado, quando a gente peca, a gente vai orar e fica até curvado assim, não é verdade? Mas quando você está aliviado, você levanta os olhos aos céus. Aleluia, 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 aleluia.
Pastor Jander, como é que eu me convenço que eu sou pecador? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Porque a palavra, ela me mostra a falha. Entendeu? Quando ela me mostra a falha, se o meu coração estiver quebrantado, eu então entendo, porque o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque o Espírito Santo foi mandado para isso. O pecado, ele está presente, então o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí sabe o que acontece? Acontece um negócio na Bíblia que ele é interessante. É uma tristeza. Alguém já viu falar na boa tristeza? Não? Alguém já viu falar na boa tristeza? Alguém sabe disso, irmãos? Já ouviu falar nisso? A tristeza segundo Deus. Olha que interessante. Coloca para mim na tela tristeza segundo Deus. Você não vai pôr porque você não sabe onde está, mas eu já vou achar. Coríntios capítulo de número, deixa eu ver se é o 8, se alguém achar já me ajuda, porque não está na minha lista. Segunda de Coríntios, deixa eu ver, capítulo de número, está na Bíblia, viu, irmão? Está na Bíblia. Capítulo de número 7, 2 de Coríntios, capítulo 7, versículo de número 10. Aleluia, glória a Deus, que bom eu ter encontrado esse versículo. 2 de Coríntios, capítulo 7, versículo 8, por gentileza. Começa no 8 e vamos até o 10. Porquanto ainda que vos tenha contristado na minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver aquela carta, vos contristou ainda que por um tempo. Deixa esse versículo aí. Paulo está justificando diante da igreja de Corinto, porque a primeira carta, ele mandou uma carta dando um chicote, mas falou com eles que eles estavam tolerando pecado dentro da igreja. Tinha um lá que estava em adultério, irmão, estava em um pecado incestuoso, né? Adulterando, tendo relação sexual com a madrasta, e eles estavam tolerando dentro da igreja. O Paulo falou, ó, tira para fora, exclui, porque não pode ficar aí dentro. E ainda falou com ele, entrega para Satanás. Olha aí que situação, né? E tal, entrega para Satanás. Aí mandou uma carta muito dura, deu neles. Aí agora Paulo falou, ó, eu estou mandando uma outra carta agora, a 2 de Coríntios. Eu estou mandando essa carta, porque eu sei que na primeira carta eu não me arrependo, mas apesar que eu fiquei meio tristinho quando eu mandei, porque vocês ficaram triste por um tempo. Eu fiz um jogo de palavras, né? Eu fiquei meio triste porque eu mandei uma carta, porque vocês ficaram tristes, mas vocês ficaram tristes só por um tempo. Quem entendeu ou não? Entendeu não, né? Entendeu? Sim ou não? Eu vi alguma carinha que não fez assim. Tá, então vamos para o 9. Aí o que Paulo falou? Vamos lá. Agora folgo, não porque vocês ficaram tristes, mas porque vocês foram contristados, sabe para quê? Para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera morte. Irmãos, esse texto é muito forte, viu? Quando você sentir uma tristeza provocada pelo Espírito Santo, fique feliz, porque esta tristeza gera arrependimento. Opa, eu acho que eu falei um negócio sério aqui, viu? Quando a gente peca, o Espírito Santo chega e gera em nós uma tristeza. Sim ou não, irmãos? Para que eu fui fazer isso? Ah, meu Deus, essa tristeza é boa, porque ela gera arrependimento. Quando ela gera arrependimento, você corre para os pés do Senhor. Quando você corre para os pés do Senhor, você fala, Senhor, eu vim aqui porque eu pequei, o Espírito Santo me comunicou e eu quero então agora o perdão. Este perdão gera o arrependimento aí, gera o perdão, e você volta a ter comunhão outra vez com o céu. Eu estou dando aulinha hoje na escola dominical, coisas que vocês já sabem do dia a dia, é isso que eu estou ensinando. Então, irmãos, esta salvação, ela gera em nós uma alegria, que a Bíblia chama de alegria da salvação. Eu fico muito preocupado quando uma pessoa não tem alegria na vida cristã. Você encontra com ele, é só tragédia. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, como é que está? Muita luta, né, irmão? Não sei o que, irmão, fizeram não sei o que comigo, né, irmão? Irmão, a alegria da salvação, ela é superior a essas coisas. Aqui a gente está no outro nível, a gente não anda só aqui caçando tristeza, não. A gente levanta a cabeça porque o pé está aqui, mas o coração está no céu.
E eu tenho uma palavra para você aqui, que Jesus, quem crê na palavra de Jesus, diga amém. Quem crê que Jesus só falava a verdade? Quem crê que Jesus nunca mentiu? Quem crê que pode confiar no que Jesus falou? Então coloca para mim na tela João capítulo de número 16, versículo 22. João 16, 22. Vamos ler o 21, porque aí eu vou explicar o versículo também, porque esse versículo eu acho ele muito interessante. Acha na sua Bíblia aí, João. Quem está, um monte de menina ali, tudo com as canetinhas, tudo com meus papelinhos, entendeu? Olha, com os papelinhos anotando. Olha que maravilha, né? Tem crente que não anota nada, né? Você tem que ter uma bique, um broco e uma bíblia. Bique, broco e bíblia. Entendeu? Ô Josué, cadê o versículo, meu filho? Põe aí. Deu problema? João capítulo 16, versículo 21. Está escrito assim, irmão, parece que não tem nada a ver com o que eu estou falando, né? Mas você vai entender, olha para você ver. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza. Presta atenção, vamos nessa parte aí. Aí uma Lúcia é enfermeira, aquelas mulheres quando chega lá para ganhar menino, não fica tudo. Tem uns que seguram na sua mão. Dá tristeza, né? Dá tristeza, dá aquele medo, aquele medo. Olha o que está escrito. A mulher quando está para dar à luz sente tristeza, porque chegou o quê? A sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, ela não lembra da tristeza que ela acabou de sentir. Por quê? Porque nasceu um homem no mundo. Está chorando, nasceu, entendeu? O catarrentinho lá. E aí começa, aí aquelas dores que ela estava sentindo, joga o menininho no peito, tudo cheio com aquelas coisas da placenta ainda, não é verdade? É um negócio fortíssimo isso, não é? Negócio de filho e tal, um negócio fortíssimo. Aí o que Jesus está falando? O que isso tem a ver comigo esta noite? Não, está dizendo que a mulher quando está para dar à luz, sente tristeza, mas depois fica alegre porque nasceu um menininho. Aí o que isso tem a ver comigo aqui hoje? Por causa do versículo seguinte: assim vai acontecer com vocês na verdade. Nesse momento vocês vão ficar muito tristes. Por quê? Porque eu vou morrer, vocês vão sentir tristeza. Mas tem um detalhe: quando eu nascer lá do túmulo, igual o menininho nasceu da barriga da mulher, quando eu nascer do túmulo, vocês vão me ver e o vosso coração vai ficar muito alegre. E quando vocês me verem e o coração ficar alegre, ninguém vai tirar a alegria do coração de vocês. Por isso que eu perguntei, você crê na palavra de Jesus? Creio. Então creia. Ninguém é possível arrancar a alegria do coração de um crente. Se você um dia sentiu a alegria da salvação, pode acontecer o que acontecer. Você tem uma marca na sua alma. Opa, vou falar de novo. Você tem uma marca na sua alma que ninguém vai tirar esta alegria. Você pode glorificar a Deus comigo junto com muita gente que está nos acompanhando pela internet? Tem muita gente nos acompanhando. Adora a Deus porque tem uma alegria que brota aí no seu coração. Esta é a alegria da salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Interessante, irmãos, que a Bíblia fala que esta alegria ela é capaz da gente alegrar até nas tribulações, né? Até nas tribulações. Paulo falou: tende grande gozo quando passares por várias tribulações. Olha aí. Não, Tiago falou isso, não foi? Tende grande gozo quando passares por várias tribulações. Inclusive você que fica orando: Senhor, me dá sabedoria, tua palavra fala, Jesus, me dá sabedoria para me estudar a tua palavra, para me aprender. Lê o versículo direitinho. Aleluia, vamos ler o versículo direitinho. Tiago capítulo 1, versículo de número 2 diz assim: tende grande, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações ou várias tribulações. Versículo 3: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Versículo 4: tenha porém a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Agora versículo 5: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Presta atenção, essa sabedoria aí não é para interpretar a Bíblia, estudar a Bíblia não. Essa sabedoria aí, se alguém tem falta de sabedoria para passar na prova sem murmurar, peça a Deus sabedoria que Ele dá. Porque na prova a gente precisa de sabedoria, irmãos. Está entendendo? Porque a gente fica apavorado: Deus não me ouve, não sei o que. Precisamos ter sabedoria para passar na prova sem murmurar. Não tem um hino que diz: eu vou passando pela prova dando glória a Deus? Não tem?
Esse eu não sei mesmo não. Mesmo se eu tentar cantar, eu não sei não. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, né? Olha aí o hino, não é verdade? Mas tá bom, mas vamos lá. Muito bem. Não é muito fácil não, hein? É o Lázaro. Passou pela prova e está dando glória a Deus lá no céu, né? Já foi. Morreu, mas é melhor do que ser curado, morreu aí, né? Porque aí já está dando glória lá na glória. Então essa questão de alegria é algo provocado pela salvação. E aí eu vou concluir para mostrar para você algumas pessoas que dificilmente serão salvas. Você já está curioso? Tem alguém? Tem nada, né? Tá. Então eu vou falar já. Mas veja bem, a salvação, eu já falei isso dezenas de vezes e vou insistir falando. Ela tem um processo. Então você reconheceu que é pecador, aquilo que eu ensinei, reconheceu que Jesus pode perdoar, entregou a sua vida a Ele, confessou Ele como Salvador. Acontece então o que? A justificação. A partir do momento que vem a justificação, que acontece a justificação, a gente entra num processo que a gente chama de novo nascimento. Esse novo nascimento, irmãos, uma forma de comparar esse novo nascimento, os irmãos lembram daquela lagartazinha que dá no pé de coco? É aquela lagartazinha, né? Vocês lembram como é que é? Ela pendurava lá na folha, depois ela ia passando por um processo, não é verdade? Virava o quê? Uma borboleta, não é verdade? Daquele casulo virava uma borboleta. Eu aprendi isso, irmãos, quando eu estudava, que eu já estudei alguma vez na vida, é o seguinte, que esse processo chama o quê? Metamorfose. Aí todo mundo falou, metamorfose. O que é isso? Essa transformação do casulo para a borboleta. Deixa eu te falar um negócio. O novo nascimento é mais ou menos assim, sabe? Jesus te pega, perdoa, aí você entra num processo de metamorfose. Vai se transformando. Daqui a pouco alguém olha para você, você está com um olhar diferente? Você está cantando diferente? Você está falando diferente? Você diz, eu fui transformado pelo poder do Evangelho. Irmãos, muda, porque o Evangelho não nos domestica, o Evangelho nos transforma. Eu acho que eu falei uma frase forte, o Evangelho não nos domestica, o Evangelho nos transforma. Porque existem pessoas que elas vêm para a igreja, mas elas ainda não vieram para Cristo, a vida não mudou, a prática antiga continua. E onde fica Coríntios 5:17? Que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Hoje eu estava lendo agora à tarde a palavra, testificando, olhando, e eu estava me lembrando daquele texto que Paulo falou, que se já vestistes do novo homem. Irmão, vestir do novo homem, a gente precisa despir do velho homem. Você consegue acreditar que tem pessoas que estão na igreja há 5, 10, 15, 20 anos e não tiveram as suas vidas transformadas ainda? É incrível isso, as pessoas não passaram pela transformação, não foram mudadas ainda. A culpa é do Evangelho? Não. A culpa é do pregador? Não. A culpa é da palavra? Não. A culpa é da igreja, se a igreja prega a verdade? Não. A culpa é da pessoa que não abriu o coração para a palavra transformá-lo. Aí é que entra, irmãos, o desafio nosso de ensinadores e pregadores, porque existem pessoas que tornam difíceis de você ajudá-las. Por quê? Elas não aceitam ser ajudadas. E hoje eu estava estudando, tem uns 3 dias que eu estou estudando isso, pedi ajuda aos universitários, pedi ajuda a Eunice, ali à tarde, que quando os trem garra, eu pergunto a ela, ela vai para a Bíblia, pesquisa lá, e olha um monte de troço para mim, e tal, e Deus dá umas revelações para ela que não dá para mim, e tal, e aí eu estava pesquisando aquele texto, lançar pérola aos porcos, aos cães. Irmão, o Evangelho é tão maravilhoso, é uma pérola. Se você estudar como é que forma uma pérola, é a coisa mais tremenda que existe. Pérola não é pedra, não. A pérola forma dentro de uma ostra. Aquelas areiazinhas, o pozinho da areia cai dentro da ostra e aquilo começa a doer dentro da ostra. E ela joga um invólucro ali para se proteger e ela vai mexendo e aquilo ali vai formando a pérola, a coisa mais preciosa. O Evangelho
era uma pérola preciosíssima, que custou a morte de Jesus, e agora você fica jogando pérola aos porcos. Gente que não quer o evangelho, abusa do evangelho, zomba do evangelho. Tem uma hora que você cansa. Você ficar pelejando com um camarada, irmão, vem para a ceia, irmão, volta à comunhão. Irmão, é claro que nós temos que pregar, é claro que nós temos que ir atrás, mas chega um ponto que a pessoa não quer. Então parte para quem quer, bate o pé do chão assim, o pó, e diz assim: não quer, eu vou fazer o quê? Esquentei a cabeça um pouquinho, mas é verdade, irmão, porque tem pessoa que não quer. Ele não quer ser ajudado. E eu vou falar aqui, não está na Bíblia não, viu, irmão? Não está na Bíblia que eu vou falar não. E é uma frase meio popular aí. Vocês me desculpem aí, quem está aqui, quem está fora. Não, eu não vou pedir desculpa não, porque também não é nada coisa. Você já viu uma frase no mundo, irmão? O tal de gastar vela com defunto ruim? Você já viu isso? Alguém já viu falar isso? Esse negócio de gastar vela com defunto ruim. O que é gastar vela com defunto ruim? É gastar vela vigiando defunto ruim. Essa é a pessoa que não quer, irmão. Uma pessoa rejeita o evangelho, abusa do evangelho, despreza o evangelho. Você tem culpa se o camarada não quer? Nós estamos pregando, estamos ensinando, o caminho do céu é esse. Vai quem quer posicionar em Deus. Os irmãos entenderam como? Pastor, meu marido, estou pelejando com ele, tem 20 anos, estou orando. Continua orando, e se ele não aceita você falar, larga para lá. Uma hora o Espírito Santo pode pegar e quebrar ele, daqui a pouco você está vendo ele batizar, certo? Mas você não fica aí dizendo, não, você faz a sua parte. Eu choro tão bonito, né? Eu falei aqui outro dia, faz a sua parte, entendeu? Prega, mostra. Agora, se a pessoa não quer, deixa o Espírito Santo trabalhar no coração dele. Entendeu como? Filho e outras pessoas que tem gente que ela rejeita mesmo. Rejeita mesmo. Eu estava esses dias pregando numa cidade do país, muito longe daqui. E eu no hotel, toda manhã, quando eu chego no hotel, assim, eu vou tomar um café e tal, igual eu fiz agora, domingo de manhã, cheguei no hotel, tinha um rapaz, como é que chama? Que trabalha no hotel, ajudante a servir café, garçom. Cheguei para ele, bati no ombro dele, falei, como é que você está? Ele falou, tudo bem. Eu falei, alguém que já falou com você hoje que Jesus te ama, ou eu sou o primeiro? Aí ele falou, o senhor é o primeiro. Eu falei, que maravilha, que privilégio, falar para você que Jesus te ama. As lágrimas começaram a rolar nos olhos dele. Eu vi que ele ficou quebrantado. Mas eu estava num hotel lá no outro lugar do país, 3.000 quilômetros daqui, e falei com um rapaz de manhã, alguém já disse para você que Jesus te ama, meu amigo, hoje? Ou eu sou o primeiro? Ele falou, ninguém falou não, mas para mim não altera nada isso. Falou desse jeito. Ok. Falei, tudo bem. Não, eu vou gastar vela com esse defunto? Eu já falei. Só que eu duvido se a palavra de Deus não ficou no coração dele, porque a palavra de Deus é como uma flecha. Aleluia. Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus. Eu tenho um amigo, o pastor Marcos, né? Ele estava lá num restaurante pro lado de Belo Horizonte e tal, e chegou o garçom, Alexandre, chegou para, o senhor quer um refrigerante e tal, aí o Marcos falou com ele, e você já conhece Jesus, já tem uma Bíblia? Ele falou, não, negócio de Jesus, negócio de Bíblia, eu não mexo com isso não acredito em Deus, não acredito em Bíblia, e não acredito em nada disso. Aí o pastor Marcos falou assim, realmente tem umas pessoas que não vão ser salvas, eu acho que você é uma delas. Deu essa palavrinha assim de consolo para ele, né? Tem pessoas que não vão ser salvas. Realmente eu creio que você seja uma dessas. E continuou conversando. E ele continuou servindo o almoço. Lá pelo final do almoço, ele falou, ô moço, aquela hora eu falei que o senhor negócio de Bíblia aí, negócio do. Até que eu não acredito não, mas na realidade eu até tenho uma Bíblia lá em casa, sabe? Não, quando ele viu o negócio, você está entendendo como é que é? Não, eu até tenho lá, não sei se a minha mãe é crente, é desse jeito, na hora do aperto, meu filho, sabe para onde vai correr? Pedir oração, mandar zap para a igreja, mandar zap para não sei onde, nariz, nós estamos pregando a palavra de Deus, e quem crê vai receber o evangelho de graça. Amém? Então, não desista de pregar, mas se o camarada está ruim demais, não quer, você vai fazer o quê? Só ora, tá bom? Que aí você tira de cima dos seus ombros, porque tem gente que suga da gente, irmãos.
Tira todas as suas energias. Você está pelejando com ele enquanto podia estar pregando para um que está querendo. E o camarada não quer. E você está só no pé dele. Sai um pouquinho do pé dele, fica só orando e parte para o próximo. Amém? Quem sabe daqui a pouco ele vai chegar perto de você. Eu até falei que não queria, mas eu acho que eu vou querer. Amém, irmãos? A Maria riu, a Vitória, né? Muito bem. Agora, irmãos, como eu já estou falando há 30 minutos nessa parte assim da salvação, etc., eu queria agora comentar com vocês sobre alguns grupos ou alguns tipos de pessoas que realmente dificilmente serão salvos. Por exemplo, primeiro, os incrédulos. Existem pessoas que ele não tem fé mesmo, ele não acredita em nada. Não acredita em nada. Não sei se eu nisso lembro, nós estávamos pregando lá na irmã Maria Cândida, lá no Laranjeira, morro, aquele lugar que nós dirigíamos culto lá. E a irmã Maria tinha um sobrinho, e eu estou pregando lá, que você precisa aceitar Jesus para ir para o céu. E tinha um camarada com uma espingarda na mão lá fora, fazendo assim com ela. E falando assim comigo: que céu, rapaz, só acredito que ninguém foi lá e voltou. O camarada não crê. E eu estou lá pregando e com fé, né? O cara com espingarda, um dia lá no cotovelo, um riscando a faca no chão. Eu e Eunice cantando e ele riscando a faca no chão. E Eunice com um barrigão desse tamanho, assim, grávida de um dos meninos, e ele riscando a faca assim no chão. E nós continuamos cantando, né? Louvando o nome do Senhor, né? Você está rindo porque não é você, né? E tal. Então viva aí, você está entendendo? A gente já enfrentou muita coisa, mas tem gente que não crê. Você vai fazer o quê? Os incrédulos. Quem não tem fé é descrente, é impenitente. Porque existe, irmãos, pelo menos 3 tipos de fé. Não pode falar no plural fé, né? Existe 3 tipos de fé. Existe a fé natural. O que é a fé natural? Você tem fé que você vai chegar lá na sua casa e seu carro vai estar na garagem, seus móveis. Você vai ter fé que vai chegar lá, sua geladeira está ligada. Isso é fé que todo mundo tem. Existe o segundo tipo de fé, que é a fé para salvação. Entendeu? Eu creio em Jesus pela fé que ele veio, morreu, ressuscitou, morreu no meu lugar e vai voltar. Isso é fé para salvação. E o terceiro tipo de fé é o dom de fé. É aquele de Coríntios, capítulo de número 12. Pessoas que têm fé sobrenatural. Que chega na porta do hospital e fala, né, Daniel? Deus te usou outro dia no Manhuaçu, né, Daniel? O Deus usou o Daniel lá. Foi lá para visitar o irmão Manel. Eu tinha ido um dia antes, né, Daniel? A moça da porta lá não queria deixar o Daniel entrar. Eu falei, não, eu sou pastor, tenho a carteirinha. Não, mas não vai entrar não. Aí o Daniel falou, engraçado. Lá no Ipanema os enfermeiros me chamam para orar. E tem uma coisa, lugar que eu oro, os doentes vão embora no outro dia. Foi ou não foi, Daniel? Foi. Aí a mulher falou, não, deixa eu olhar aqui. Deixou você entrar, não foi, Daniel? Orou para o Timanel às 11 de tarde, o Timanel estava de alta. Deus honrou a fé dele, irmão, sim ou não? Você está entendendo como? Então, irmãos, Deus, existem credos que o camarada acompanha a igreja, o camarada ouve a palavra, mas ele não tem fé. Mas a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu vou te dizer, no auge de uma luta que eu estava passando, eu lembro que eu dava um tapa assim no painel do meu carro e eu dizia, Senhor, eu não entendo, mas eu continuo crendo. Porque tem coisa que você não entende, mas continue crendo, porque há um poder na fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você ainda não está vendo, mas você sabe. Aleluia, aleluia. E Deus me usa para dizer para alguém, continue crendo, porque você vai ver o sobrenatural de Deus. Você vai ver o sobrenatural de Deus, eu creio nisso. Oh, aleluia. Primeiro tipo de pessoas que dificilmente serão salvos, os incrédulos. 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 4, está escrito, 2 de Coríntios 4, 4, aleluia. Está dizendo, joga tudo na tela cheia para nós, Marquinhos, para eu conseguir enxergar. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O próprio Deus deste mundo, quem que é o Deus deste mundo, irmãos? Satanás, cegou o entendimento dos ímpios, para que não resplandeça a luz do evangelho. Aleluia. E o que está escrito em 2 de Coríntios capítulo 6, versículo de número 14?
os jovens solteiros aí vão receber esse versículo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Esse jugo desigual com infiéis é com incrédulos, com pessoas que não crê naquilo que você crê. Entendeu? É isso aí, a palavra do Senhor está dizendo: você se prender o jugo desigual com o incrédulo. Pastor, mas aquele cabelinho do Tom Cruise assim, ó, e ele falou que ele vem depois. Minha filha, se vem depois, ora para vir antes, para ter uma experiência com Deus. Amém? Vamos lá. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 também fala a respeito dos incrédulos. Apocalipse versículo 21, 8. Mas quanto aos tímidos, esses tímidos aí não é timidez de falar em público, essas coisas não. Essa timidez aí eu escrevi aqui o que é. Essa timidez aqui é covardes, são pessoas que não têm coragem, é covardia. Quanto aos covardes, aos incrédulos, pessoa que não crê, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras, aos todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por que segunda morte? Porque não haverá mais chance de perdão, ok? Não haverá mais oportunidade de perdão. Segundo lugar, pessoa que vai ser difícil de ser salvo: os que buscam meio de salvação sem ser através de Jesus. Você sabia? Tem gente que busca. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma jovem. Se o senhor quiser me explicar isso melhor, ela falou: eu agora estou frequentando a Umbanda. Ela falou, porque na Umbanda eu achei chão. No Evangelho eu não consigo ter explicações. Eu vi engraçado que a pessoa não precisa achar chão, tem que achar a rocha, né? Que é Jesus, é a rocha do Evangelho. Jesus é a rocha do Evangelho. Então, os que buscam meio de salvação fora de Jesus, esses dificilmente, não tem como ser salvo. Na realidade, nem é dificilmente, não serão salvos, porque a Bíblia diz que só há um caminho para o homem entrar no céu, e este caminho é Jesus. Jesus não é um dos caminhos, Jesus é o caminho. Terceiro lugar, que vai ser difícil de salvar: os hipócritas. Você sabe o que é uma pessoa hipócrita? Alguém poderia me explicar o que é um hipócrita? Dissimulado, mas o quê? Que prega uma coisa e vive outra, que mostra uma coisa e vive outra. O hipócrita, ele é a pessoa que finge qualidades boas, mas não tem as qualidades boas. O hipócrita, na realidade, ele vive de falsidade e fingimento. Irmão Alexandre, que maravilha encontrar com você, rapaz. Você é uma pessoa maravilhosa. Estava falando você ontem aqui. Quando o camarada vai embora, você fala: sujeitinho ordinário, rapaz. Abraça e a faca atrás. Irmãos, o hipócrita não entra no reino do céu. Nós precisamos ser sinceros. Sabe o que é a palavra sincero? Sem cera, sem mancha, sem fendas. Nós precisamos ser pessoas sinceras. Está gostando bem, não está gostando? Não, isso aí eu realmente não. Porque o hipócrita é difícil de ver você mexer com ele, porque ele usa uma máscara. Você encontra com ele: pois é, irmã, pois é, que maravilha, né? E tal. Às vezes a pessoa vem com uma pergunta dissimulada, né? E tal, por trás, assim, tentando te derrubar. Hoje eu passei por uma dessa. O camarada me mandou uma pergunta, eu sabia que atrás tinha. Eu já dei na nuca dele, já respondi o que ele queria sem me perguntar. Aí por fim ele falou: ora por nós. Eu falei: tá bom, irmão, já desmascarei, entendeu? Então é assim, irmãos, nós precisamos ser sinceros. A sinceridade, ela tem o seu lugar. Jesus deparou com um monte de hipócritas. Jesus chamou eles de sepulcros caiados. Por fora uma coisa, por dentro outra. Que Deus nos guarde. Quarto tipo de pessoas que dificilmente serão salvas: os que se auto-justificam. Quem são esses? Não, ele declara que é justo, e graças às minhas ações, não é verdade? Graças àquilo que eu faço, porque eu sou isso, eu sou aquilo, não é verdade? Eu consigo assim. Você já viu pessoa que você conversa com ele, só o dele que é bom?
Você quer agradar uma pessoa dessa? Enche ele de elogio também. Nossa, Deus, você é bom demais. Você fala assim, pois é, meu menino estudou. Ih, mas o meu estudou mais, não sei o quê. E o meu carro assim que eu comprei. Ih, mas o meu é muito melhor e tal. Ah, mas eu consigo fazer assim. Não, eu não, graças a Deus, eu não bebo, não roubo, não desinquieto a família dos outros e tal. Meu filho, aqui não é o preço que você paga, aqui é o preço que Jesus paga. Autojustificação não leva a lugar nenhum. Nós somos justificados pela graça do Senhor. Existem religiões que creem que vão ser salvas porque fazem boas obras. Dá esmola, é um bom dever. Jesus deu na nuca desse pessoal, você sabe, né? Mateus capítulo de número 19, versículo 16 ao 23... Um camarada se justificou, né, dizendo, Senhor, eu desde novo, eu faço isso, eu faço aquilo, e desde a minha infância. Aí Jesus falou, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ele falou, tem alguém me chamando? Porque a autojustificativa não leva a lugar nenhum. Muito bem, em quinto lugar, para a gente concluir. Em quinto lugar, dificilmente serão salvos, sabe quem? Os blasfemos, as pessoas que blasfemam, principalmente contra a pessoa do Espírito Santo. Eu já falei nisso em aulas anteriores aqui, mas eu queria que fosse colocado na tela Mateus capítulo de número 12, versículo 31 e versículo de número 32. O que está escrito? Quem está acordado, diga amém. Quem está comigo, diga amém. Então tá bom, eu sei que você está cansado, eu também estou. Mas vamos lá, Mateus capítulo de número 12, versículo de número 31 e o 32, é esse aí, vocês me ajudam? É assim, capítulo de número 12, versículo 31 diz assim, portanto eu vos digo, todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Você sabe por que Jesus falou isso aqui? Quem consegue lembrar? Porque Jesus havia expulsado o demônio. E você lembra o que os fariseus disseram? Ele expulsa demônio em nome de quem? Ele expulsa demônio em nome dos demônios. Olha para você ver que coisa. Atribuiu ao Espírito Santo, ou atribuiu a autoridade de Jesus aos demônios. Jesus falou, olha, qualquer pessoa que cometeu uma blasfêmia vai ser perdoado. Vamos ao versículo de número 32. Qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, seria perdoado. Mas qualquer que falar alguma maldição, alguma blasfêmia contra a pessoa do Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no século futuro. Irmãos, se a pessoa peca contra Deus Pai, quem intercede por ele? Jesus. Se a pessoa peca contra Jesus, quem intercede por ele? O Espírito Santo. E se a pessoa pecar contra o Espírito Santo? Quem vai interceder? Não há quem. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que nos convence que pecamos. E se blasfemou contra o Espírito Santo saiu, não haverá quem nos convença. Por isso é que não há perdão. Mas pastor, o que seria? Atribuir ao Espírito Santo, ao demônio, coisa que o Espírito Santo faz. Não, isso aí é o diabo que faz. Irmãos, eu particularmente, quando eu era jovem, eu até brincava, negócio de língua estranha, contava piadinha. Eu nunca mais faço isso, porque isso pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Não brinco com essas coisas. Mas não é só por aí não. Atribuir ao Espírito Santo, ao diabo, aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Falar mal do Espírito Santo. Agora eu vou fazer uma pergunta, eu queria que vocês me ajudassem. É mais fácil quem conhece, tem experiência com o Espírito Santo, pecar contra o Espírito Santo? Ou é mais fácil quem não conhece Deus e não tem experiência com Deus pecar contra o Espírito Santo? Quem conhece, sim ou não? Por quê? Porque está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo de número... Esse versículo eu quero ler com você. Hebreus, capítulo 10, versículos 26, 27 e 28. Está escrito assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Versículo seguinte: mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor do fogo que há de devorar os adversários. Volta no 26, por gentileza. Porque se pecarmos o quê? Presta atenção, eu queria explicar algo para vocês aqui, muito sério, jovens.
Irmãos e irmãs, presta atenção em algo. Eu estou falando Jander, eu creio que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é só falar mal do Espírito Santo. Eu creio que uma pessoa que já teve experiência com o Espírito Santo, já desfrutou do sabor da presença do Espírito Santo, insistir na prática do pecado, voluntariamente, insistentemente, conscientemente, o Espírito Santo fala hoje, fala depois, fala semana que vem, fala no outro culto, e a pessoa insiste voluntariamente, conscientemente na prática do pecado. Pode chegar a um ponto que o Espírito Santo também desiste. Hein? A mente e o coração cauterizou, porque está escrito ali, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Eu acho esse texto aí muito sério, muito sério. Irmãos, o Espírito Santo falou hoje com você, o Espírito Santo falou pela manhã, uma mensagem, um louvor, corre para os pés do Senhor, pede perdão, não insiste na prática do pecado. Se tiver de confessar alguma coisa, confessa, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu vou repetir, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Porque se nós, seres humanos, insistimos falando com uma pessoa, não faça isso, não faça, e a pessoa conscientemente, para provocar quem está dizendo não, continua fazendo, você não entristece? Imagina o Espírito Santo de Deus. Então essa questão de blasfêmia é uma coisa muito séria. Em sexto lugar, e o último lugar, eu falo para concluir. Em sexto lugar, a prática da apostasia. O que é a apostasia? É o perigo da apostasia, é a renúncia consciente à fé. O camarada pregou uma coisa durante 5, 10, 15, 20 anos. Palavra de Deus, fundamentado na palavra. E ele chega e diz assim: tudo que eu preguei até aqui era tudo mentira. Apostatou-se da fé, porque o herege permanece defendendo a tese dele. Agora o apóstata, ele sai da fé. Ele nega tudo aquilo que ele pregou. Aí é que complica, você está entendendo? Isto é apostasia. A apostasia é perigo de caminhar para a blasfêmia, porque se o camarada negar tudo aquilo que ele pregou, pode chegar a um ponto que ele pode ir à blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então, isso aqui é terrível. É a perda gradual do interesse pela fé. A pessoa vai perdendo alegria, vai perdendo, daqui a pouco, não consigo crer nisso mais, eu não consigo acreditar nisso mais. Não, isso aqui, igual eu vi um ex-cantor evangélico que fez muito sucesso aqui no Brasil, um jovenzinho ainda, e quando ele negou a fé, hoje ele já até mudou de sexo, ele negou tudo. Ele falou, ele pegava o videozinho dele cantando em Camboriú, falando línguas, e zombava, olha aqui, riu, negando tudo aquilo. Irmãos, que terrível, e me deu vontade de chorar, eu arrepiei com tudo aquilo. Meu querido, aquilo que você acreditou até hoje, firma as suas estacas. Aquilo que você pregou, os conselhos que você já deu para alguém um dia na vida, para ficar firme, caminhar, e hoje você está, essa estátua parada, não sabe se vai, não sabe, levanta a cabeça, caminha dentro daquilo que você acreditou um dia, no Cristo que você aceitou Ele um dia. Não, continue dizendo que a palavra de Deus é poderosa. Quem crê nisso, diga amém. E em último lugar, uma pessoa difícil de se salvar são aqueles que se tornaram mortos espirituais. Como assim? O pecado da insensibilidade. Meus irmãos, eu sempre prego sobre isso. Tem muito tempo até que eu não falo aqui, mas o pecado da insensibilidade é uma coisa terrível. Sabe por quê? Porque ninguém esfria espiritualmente com 24 horas. É um processo. É um processo. Eu nunca fiz isso, porque eu não teria coragem de fazer por ser um animal. Mas eu já ouvi falar, alguém pode confirmar, que se você pegar um sapo e jogar dentro de uma panela de água quente, quando você jogar o sapo lá, ele vai cair do mesmo jeito que ele cair, ele vai vazar na panela de água quente. Mas se você pegar um sapo, colocar ele numa panela de água fria e esquentar o fogo embaixo,
e deixar ele aí mornando. Daqui a pouco ele vai estar flutuando em cima, cozido, porque ele se acostumou com o ambiente. Irmãos, vida espiritual precisa ter cuidado. Ninguém cai da primeira pancada, não, da primeira tentação. Perde a alegria hoje, acostuma com o culto hoje, acostuma com outro amanhã. O culto já não é mais importante. Hoje eu estava vendo um versículo na Bíblia, meus irmãos, que mexeu muito comigo. A Bíblia disse: não sejais vagarosos no espírito, mas sejais fervorosos na fé. Você já viu pessoa que ele não é incapaz de dar um amém, ele é incapaz de levantar uma mão para adorar, ele é capaz de deixar rolar uma lágrima no olho? O que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo de número 11? Olha o que está escrito em Romanos 12, 11. Coloca lá, por favor. Romanos 12, 11 diz assim, está escrito assim, vai chegar, Romanos 12, 11. Não sejais o quê? Vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Tem pessoa, irmãos, que ele é quase parando. Você olha, meu Deus, será que essa pessoa sente alguma coisa? Será que essa pessoa sente a alegria da salvação? Porque ele é tão vagaroso, mas não é tão que você fala, será que está vivo? Mas você conhece aquele que tem um foguinho na alma, não é verdade? Aleluia, ele se quebranta, ele arrepia, ele sente um calafrio, ele tem vontade para as coisas espirituais. E a palavra de Deus para nós esta noite é: não sejais vagarosos no cuidado, mas sejais fervorosos no espírito. Já falei isso dezenas de vezes. Você sabe que o ser humano é um ser adaptável. Diga comigo, adaptável. O que é adaptar? Ele se adapta a ambientes. Você já viu uma pessoa, por exemplo, que cuida... Você conhece alguém que trabalha numa funerária? Tem gente que não chega nem para ver perto do morto, depois que ele já está no caixão. E a pessoa que trabalha na funerária, irmãos, a pessoa acostuma com aquilo e trata de uma maneira, porque o ser humano se adapta. Eu fico vendo aqui, né, enfermeiros e médicos, né, cuidando daquelas machucadas, sangrando. Tem pessoa que... A Fernanda ali, ela não, né? Mas as pessoas não acostumam. Assim, quem trabalha com isso acaba acostumando. Acostumou não? Fernanda. Não, mas eu vejo as pessoas trabalhando como... Certo, mas existem pessoas, eu já conversei com pessoas que elas se adaptaram, acostumaram com o trabalho e elas têm que fazer e se acostumaram com aquela situação. Médicos, enfermeiros. Eu vi outro dia uma irmã, a irmã Marlúcia, né? Eu posso citar a Marlúcia, cuidando de um machucado de uma pessoa. Eu falei, irmã Marlúcia, ela falou, pastor, eu faço isso com facilidade. Seja as pessoas que trabalham, meus irmãos, em redes elétricas em cima, pendurado, pessoas que trabalham limpando prédios. Meu Deus do céu, olha aquela altura lá embaixo, fica pensando, né? Pessoas, o pastor Alexandre é militar, quantas situações teve que conviver. O ser humano, ele se adapta com situações que às vezes ele não sente tanto mais como uma outra pessoa que não é acostumada. Mas é claro que ninguém perde a sensibilidade. Mas você acostuma com lugares, você acostuma com pessoas, você acostuma a comer muito, acostuma com comer pouco. Eu trabalho em Cuba, o salário mínimo são $15 americanos. E você vê as pessoas alegres ali, adorando a Deus, se acostumou naquele país. Irmãos, sabe o que é isso? Nós somos seres humanos adaptáveis. Nós podemos nos acostumar com a igreja, acostumar com Bíblia, acostumar com oração, acostumar com hinos. Que Deus nos ajude, que nós não venhamos acostumar com as coisas espirituais. Eu vou falar de novo, que Deus nos ajude, que não venhamos a nos acostumar com as coisas espirituais. Que cada culto seja um culto diferente para você. Que cada culto seja um culto novo para você. Que quando eu dobrar os meus joelhos para ler a palavra seja algo novo para mim. Que a oração seja algo novo no meu coração. Aleluia. Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus. Fique de pé comigo e eu quero fazer uma oração, porque eu não quero que nós sejamos parte desse grupo que não alcançarão a salvação, mas eu quero que nós sejamos parte daquele grupo sensível.
Aleluia. Que abraçou a fé um dia, que abraçou Jesus e diz: vamos até o fim, vamos seguir firme, não vamos nos acostumar com o Evangelho, vamos ficar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Você recebe essa palavra como de Deus ao seu coração esta noite? Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Você quer pedir ao Senhor que mande a alegria do Espírito Santo no seu coração? Você quer? Comece a orar aí, peça ao Senhor. Depois eu queria cantar com você um louvor, queria que o Marcos nos ajudasse ali em pé ainda, Marquinho. Vamos cantar um louvor aqui que o Espírito Santo faz subir ao meu coração. Feche os seus olhos. Não acostume com o ambiente, não acostume com a Bíblia, não acostume com a fé. Diga: Senhor, eu quero algo novo no meu coração. Diga como o salmista disse: eu quero sentir a alegria da salvação. Aleluia. Eu vou deixar você orar por um instante. Pode orar. Se você sentir que está perdendo a sua fé, aleluia. Se você sentir que está agindo de forma a entristecer o Senhor, aleluia. Eu estou vendo, irmão, gente chorando aqui esta noite. Aleluia. Deixa eu te falar algo enquanto você ora. Eu sinto Deus aqui esta noite. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Eu sinto Ele aqui. Deixa eu te falar algo aqui. Quantas vezes eu já atendi? Deixa eu te ajudar. Com os olhos fechados, me ouça. Deixa eu te ajudar uma coisa. Quantas vezes eu já atendi a alguém no gabinete pastoral ou na minha casa, ou alguém que me ligou dizendo: pastor Jander, ora por mim, porque eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo, eu blasfemei contra o Espírito Santo, pastor, eu estou com medo de eu não ter perdão. Deixa eu te dar uma notícia: só de você estar com medo de ter entristecido o Espírito Santo é sinal que o Espírito Santo não foi embora da sua vida, porque é Ele que deixa você quebrantado. Se não fosse Ele, você não sentia nada. Senhor, eu quero orar por esta igreja agora, Senhor. Eu quero abençoar esta igreja agora, Senhor. Não nos deixe acostumarmos com o Evangelho. Não nos deixe acostumar com as coisas espirituais. Senhor, não nos deixe entristecer o Teu Espírito Santo. Nós dizemos para o Senhor que nós Te amamos, Jesus. Dá-nos um espírito fervoroso, um coração fervoroso. Louve Ele, adore Ele, declare o seu amor para com Ele. O Espírito Santo de Deus, o céu desceu aqui.
A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Que Deus te abençoe. Assente-se glorificando a Deus. Pastor Alexandre, demais irmãos, nós estamos aqui dentro, um bom grupo, mas nós temos aproximadamente 350 irmãos assistindo o culto, viu, Marquinhos? Quase 230 no YouTube e 120 e tanto no Facebook. Então nós temos muita gente nos acompanhando. E tem gente dizendo aqui, tem gente que diz aqui, culto maravilhoso. Estou aqui em casa em Ipatinga e este mesmo Deus que está presente aí, eu sinto Ele aqui, o nosso